Saúde os irmãos com a paz do Senhor. É uma satisfação poder estar de volta aqui a esta igreja, onde estivemos por 2 vezes, né, agora já é a terceira vez. Mas digo para os irmãos que quando alguns dos obreiros vêm do Brasil, eu digo para eles: "Faça uma visita ao pastor Onitz, à sua igreja lá, porque sente a presença de Deus aqui entre os irmãos". Fico feliz em estar aqui com os irmãos e não sei, minha filha está agora sendo transferida de faculdade, ficar para esses lados, não sei se ela vai se congregar por aqui. Se ficar, eu vou pedir o pastor para ser o pai dela aqui nessa região, né, já tem a Pane aqui, e creio que Deus vai abençoar grandemente. Fico feliz também com os irmãos lá de Angola. Eu não tive oportunidade de chegar ainda até Angola, fui até Moçambique. De Moçambique fui a Nampula, Zambésia, tive passando lá no rastro de vocês, né. Os irmãos perguntaram lá em Nampula se conhecia, como que se nós morasse pertinho, tudo em Maceió, do lado de cá elas pensam que a gente mora perto. Conheço, já estive na igreja dele lá na América, conheço o pastor Aronil, mas Angola não deu para chegar ainda, mas está no meu coração ir mais adiante. Foi uma preocupação que me veio quando aceitei o evangelho. Novo crente, ide e ensinai todas as nações. Isso pesou na minha alma. Disse: "Olha, na época eu não conhecia nenhum quarto ainda do Brasil. Digo, como posso ir a outras nações?" Mas Deus tem me permitido já ir a algumas nações. Na época, como novo crente, não sabia o que Deus ia querer. E nasceu em mim um desejo de ir para trabalhar. Em 66, estava preparado já, até o carro já tinha vendido, com o propósito de ir para a missão, ia para a Bolívia. O pastor disse: "Olha, nós vamos apresentar o irmão agora à convenção para você ir para a Bolívia, para Monteiros." E até hoje não conheço Monteiros. Foi em 76, novamente. Agora nós vamos enviar o irmão. Tá bem. Me arrumei até hoje. Eu não sabia do propósito de Deus de sair, só que eu queria ir para fazer o trabalho. Queria ir à Índia, não deu. Queria ir à Bolívia, não deu. Mas Deus me permitiu enviar obreiros para alguns lugares. E agora não só enviando, mas também visitando. Nós fomos a Moçambique, nós tínhamos um irmão lá, ele agora está em Alagoas passando um tempo. E a Argentina nós temos 3 famílias, já fomos várias vezes, já fomos ao Paraguai, e já fomos ao Equador, e já fomos a Honduras, temos missionários em Honduras, e estou chegando agora a visita na Califórnia de uma família nossa que está trabalhando lá. Então o Senhor está me ajudando a cumprir, ir e ensinar em todas as nações. Se eu não vou poder chegar a todas, mas vou dar a minha participação onde puder. O Brasil só falta 3 estados para conhecer.
Roraima, Amapá e o Tocantins. E o restante, Deus já me permitiu passar. A Austrália tem um débito com a Austrália. Quando o pastor Oséias estava lá, ele quando ele foi, eu acompanhei, a Vânia estava preparando a documentação, e eu pretendia ir, disse a ele que ia, mas foi quando ele partiu para a eternidade, eu não tive como, e fiquei esperando no Recife 3 dias que ele chegasse. Quando ele estava de volta, o pastor estava lá, e terminei por necessidade ter que ir adiante e não vi quando o corpo dele chegou. Mas nos encontraremos nos céus. E certamente o débito vai ser pago com o senhor lá e com o outro. E eu irei à Austrália. Meus queridos, quando cheguei aqui para cultuar ao Senhor, os irmãos estavam cantando, eu já comecei a sentir aquele clima de adoração a Deus, pelo hino que os irmãos estavam tocando e cantando. Não sabe que cada culto, Deus tem algo para nós. Tem dias que Deus tem para nós algumas chicotadas também. Deus tem dias que Deus tem para nós uma palavra de consolação. Tem dias que Deus tem para nós uma palavra de conhecimento bíblico. Então, cada dia Deus tem uma coisa para nós. Eu nem tenho muita preocupação nesse sentido, seja o que Deus quiser, né? Quando eu vou ao culto, se é que nesta noite eu tenho que sofrer um pouco, apanhar um pouco, então faço como um certo irmão que estava doente. Mas chegou um senhor lá e disse: "Você com essa história de crente, você está, ora." Ele disse: "Mas não é da sua conta. É meu pai que está batendo, deixa ele bater. Ele bate porque ele pode. Enquanto o outro bate, mas quando é o pai, deixa que vá." Então nós vamos ler um versículo que me chama a atenção, não só de hoje, mas ele tem falado comigo. No Salmo 116, Aleluia. versículo 12. O versículo diz assim: "Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?" E só isso aqui. Yeah. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que é que passa pela cabeça de cada irmão esta noite? O que é que você tem para dar ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor te tem feito? Cada um, certamente, lançando um olhar retrospectivo, vai encontrar alguma coisa que o Senhor fez. E o Senhor que te beneficiou, então espera de ti alguma coisa. Espera de mim, espera dos irmãos. Não foi diferente com o salmista. Ele pergunta como que fica assim, sem saber o que. Pode ver que o versículo tem aí uma interrogação e não pequena. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Glória a Jesus.
Queridos, como servos que somos, temos alguma coisa. A uns, ele deu 5. A outro, ele deu 2. E a outro, ele deu 1. E a cada um, segundo a sua capacidade. Ele não vai requerer de mim o que irá requerer de um outro. Ele vai requerer de mim de acordo com o que ele entregou nas minhas mãos. Então aí me vem um pensamento quanto a mim. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Não posso dar mais do que o que tenho. Não posso fazer mais do que o que sei e de que posso. Se alguém recebeu 5, trabalhe com os 5. Se alguém recebeu 2, trabalhe com os 2. Se alguém recebeu 1, trabalhe com o que recebeu. E quando o Senhor aparecer para uma prestação de contas, então diga: está aqui, Senhor, de acordo com o que me deste, é o que posso te dar. Naquele texto bíblico diz: quem recebeu 5, angariou mais 5. Quem recebeu 2, mais 2. Quem recebeu 1, enterrou. E quando o Senhor aparece, aquele que recebeu 5 está aqui mais 5, o outro está aqui mais 2, o outro disse: sabendo que tu és homem duro, colhe aonde não semeaste, ajunta onde não espalhaste. Então peguei o que era teu, enterrei, está aqui, como quem dizendo: sou fiel, está aqui, o que tu me deste é o que estou te dando. E o resultado? Primeiro diz: sei que tu és homem duro. Deus não é duro. Deus é de justiça, mas não é duro. Deus é misericordioso, isso eu sei dizer. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa pela qual nós não somos consumidos. A Bíblia diz que o Senhor é o socorro bem presente na angústia. O Senhor não tem nada de duro. Acusou o seu Senhor, sabendo que tu és homem duro e que junto não espalhastes. Também não é verdade. Deus espalha muito e colhe pouco. Deus semeia muito e colhe pouco. Mas ele disse que para o seu Senhor, tu és homem duro. Junta onde não espalhaste. Colhe onde não semeaste. É isso o mesmo sentido. Então está aqui o que é teu. Mas o Senhor tinha dado 5, 2 e 1 para que cada um trabalhasse e prosperasse. Então, ninguém poderá dizer a Deus: eu não posso fazer alguma coisa para ti. Ninguém poderá. Todos nós recebemos. Quem não recebeu 5, recebeu 2. Quem não recebeu 2, recebeu 1. Mas todos receberam. Alguém pode dizer: não sei cantar,
não sei pregar, não tenho muito ânimo para a oração e nem tenho dinheiro para contribuir. E que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Não sei fazer nada, mas recebeu um. Pelo menos a salvação recebeu. De graça sois por meio da, e isto não vem, é presente. Então, pelo menos um recebeu. Se não sabe cantar, não sabe orar, não sabe pregar, não tem dinheiro, não sabe fazer nada, mas pelo menos um recebeu salvação. Salvação não depende de ser bonito, nem feio, nem rico, nem pobre, nem de cor, nem branco. Não depende nada disso. Salvação é um presente de Deus. Está aqui. Chega o dia do culto. Os outros chegam. Conjunto vai tocar, porque recebeu lá. Ou 2 ou 5. Alguém chega para contribuir, porque recebeu 2 ou 5. Alguém chega para pregar, porque recebeu 2 ou 5. E aquele que só recebeu salvação e não sabe fazer nada, mas ele chega. Só recebi salvação, mas não vou enterrar, eu vou pôr no banco. Aqui é o banco de Deus. Alguém toca, alguém canta, alguém prega. O resultado do culto, que só quem sabe fazer uma avaliação do resultado de um culto é Deus que é o dono. Na eternidade, o Senhor que é bom em contabilidade, tanto para os músicos. Esquecendo, o galardão está para dar a cada um segundo, tanto para os músicos, tanto para quem pregou, tanto para quem orou, tanto para quem contribuiu e tanto para quem marcou presença. Já pensou naqueles irmãos que não vão ao culto e disse: irmãos, eu não estarei lá pessoalmente, mas eu estarei em espírito. Quem é que vai pregar para a alma? É? Quem é que vai estar aqui pregando para a alma? Tivesse aqui ninguém, todos em suas casas. Pastor, ore lá por mim que eu não estou presente, mas estou em espírito. Eu estava pregando aqui para as almas. Não. Então quem chega no culto, pelo menos com um que recebeu, forma com outro já é 2, com mais outro é 3, como disse alguém. Eu não sou nada, sou apenas um 0. Mas um 0 com 1 atrás já dá 10. Mais outro 0 já dá 100. Mais outro dá 1000. Então vai chegando de 0 a 0 e no fim uma soma que ninguém sabe contar. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Dá o que tem. Precisa preocupação. Há pessoas que estão preocupadas para fazer o que outros fazem. Não. Deixa ele fazer. Deixa ele ser uma sumidade aí. Deixa ele abalar o mundo. Ele recebeu muito. Faça conforme as suas possibilidades. Só pode fazer pouco, mas esse pouco não deixe de fazer. A cobrança de Deus não é porque alguém fez muito, mas que não fez de acordo com o que recebeu. Que para o Senhor receber de alguém a quem ele deu 5, a mesma coisa de quem recebeu 1, só marcar presença, vem reclamação da parte do Senhor. Então minha preocupação é esta.
dê o que tem. Faça o que sabe. Eu não posso fazer mais do que o que sei. Não, mas se podia ter feito assim, assim, sim, mas eu só sei fazer isto aqui. Só eu que eu sei fazer. Mas você podia ter feito mais assim, mas eu não podia, só podia fazer isto aqui. Então, eu dou o que tenho. Faço o que sei e o que posso. Estou certo que o meu Senhor fica contente com isto. Agora, se posso fazer muito e faço pouco, Deus reclamará. Então, meu querido, esta é a palavra da noite. Não deixe de fazer aquilo que você pode. Não tenha preocupação com alguém que faz mais do que você. Faça o que sabe, dê o que tem, o que você pode fazer e depois pode chegar em casa, deitar-se e dizer: Senhor, eu fiz o que sabia. Eu dei o que tinha. E o que eu podia, Senhor. Agora eu quero é dormir. Aleluia. Aleluia. Atos 3:6. Dois irmãos chegavam ao templo e encontraram um homem deficiente. E aquele homem estava ali pedindo o quê? A esmola. Mas os homens que chegaram não tinham esmola para dar. Pedro e João disseram: não temos prata nem ouro. O homem queria era prata, o homem queria era ouro, hein? Não temos prata e nem ouro, mas o que tenho isto, só pode dar o que tem. Que era que eles tinham? Poder de Deus na vida. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem ficou de pé e ficou alegre. E entrou no templo saltando e glorificando o nome do Senhor, porque eles deram o que tinham. Mas ainda encontramos na Bíblia uma mulher, uma viúva. E alguém chegou para dar as suas contribuições, alguma coisa. E alguém, eu acho que colocou 40, outro 50, outro 30, outro 20, outro 1000. E a pobrezinha chegou lá com 2 pequenas moedas. E Jesus botou o binóculo. Disse: deu mais do que todo mundo. Só na contabilidade de Deus que isto dá certo e mais em canto nenhum. Jesus disse: deu mais do que todos. Os outros, o que sobrava. E ela, todo o seu sustento. Mas teve uma aceitação tão grande diante de Deus que esta noite nós estamos falando nisso. Mas vamos ler um versículo ainda em Juízes 6:18. Levante este versículo aí, Juízes 6:18. Rogo-te que daqui te não apartes, até que eu venha a ti e traga o meu presente, e o ponha perante ti, e disse: eu esperarei até que volte. Bom. Não se aparte daqui, até que eu venha e te traga o meu presente. Posso, tendo as mãos vazias, como é? Com Jesus eu me encontrar? Foi um moço que recebeu uma visita. Chegou o anjo e disse para ele: varão valoroso,
O Senhor é contigo. Como era o nome desse moço? Gideão. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Mas havia dúvidas no moço. O moço parece que era que nem boi. Boi é que não sabe a força que tem. Se o Senhor é conosco, por que nos acontecem estas coisas? Os amalequitas, os medianitas, estão aí devorando tudo o que temos. Eu já estou aqui no lagar, cuidando do trigo, lagar lugar de extrair o suco da uva. Mas ele estava lá, num lugar diferente, mas estava fazendo alguma coisa para escapar dos medianitas. E agora recebo uma palavra, que o Senhor é comigo. E o que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram? Nossos pais nos contaram que Israel atravessou o Mar Vermelho. Nossos pais nos contaram que uma rocha deu água. Nossos pais nos contaram que as águas de mar amargas se tornaram potáveis, todo o povo bebeu. Nossos pais nos contaram que caía maná pela manhã cedo e o povo comia. Nossos pais nos contaram que veio nuvem de cordoniz dos desertos. E o que é feito dessas maravilhas? Dúvida estava funcionando na mente. A dúvida vem adiante, é uma seta maligna que vem. O desânimo vem atrás. A dúvida gera o desânimo. E os desânimos arreia, não pode fazer mais nada. O que é feito das maravilhas que os nossos pais nos contaram, nossos pais. Aqui nós encontramos também a misericórdia de Deus. Vai nesta tua força. Não precisa ir na força dos seus pais. Não precisa ir na força de outros. Vá nesta tua força. Faça o que você pode. Mas vai livre Israel dos medianitas. Meus queridos e amados irmãos, quem tem mais força, vai, faça. Quem não tem, vá na força que você tem mesmo. Me veio a lembrança de que há anos passados, estava ouvindo uma mensagem e o pregador puxou um palito de fósforo e quebrou. Depois puxou um outro e colocou junto à chave do carro, uma chave possante. Aí disse para alguém: quebra aqui esse palito de fósforo, junto essa chave. Disse: não, um palito é fácil, mas junto da chave não. Disse: esse palito sou eu e a chave é Jesus, vê se pode me quebrar. Eu só não sou nada, mas junto a Jesus não tem quem possa me quebrar. Então o anjo disse: vai nesta tua força. Disse: bem, se é o Senhor que fala comigo, então me dê um sinal. Tá certo. Me dê um sinal. Eu vou colocar um pouco de algodão lá na telha e de manhã eu vou apertar. Se ele tiver água em volta, tiver seco, então eu entendo que o Senhor é comigo. De manhã, quando chegou lá que apertou, a taça encheu. Veja que ele estava portador de dúvidas mesmo.
Disse, agora eu quero diferente. De manhã eu vou deixar lá. De manhã eu quero que ele esteja seco e em volta tenha água. Quando foi de manhã ele estava seco e em volta tinha água. Agora, peraí. Agora a coisa mudou. Então espere que eu vou trazer um presente para você. Vá. Mas o que é que a gente dá? Dá o quê? Dá o que tem e o que pode. Que presente o anjo tinha de receber? Ele tinha que dar o que tinha. Então, quando chegou, foi com um cabrito. Carne e caldo lá num depósito para o anjo comer. E o anjo ia comer carne. E o anjo ia beber o caldo. Mas se ele não tinha outra coisa. Ele já estava ali cuidando do trigo para salvar o seu dos medianitas. Então, o que eu tenho é um cabrito, vou levar para o anjo. Está aqui. Dê o que tem e o que pode. Chegou com o cabrito, aí o anjo disse, olha ali uma penha, uma pedra lá. Põe a carne lá na pedra. Colocou a carne. Disse, agora veio uma fenda, verte o caldo. Verteu. Aí o anjo tocou com a ponta do cajado. Quando tocou com a ponta do cajado, apareceu um fogo misteriosamente que consumiu a carne e o caldo. Daí ele mudou de atitude. As dúvidas desapareceram. E ele agora lhe veio à mente. Quem vê a Deus morre. E eu vi a Deus e agora eu vou morrer com as minhas dúvidas. Mas o anjo disse, Pai seja contigo, certamente não morrerás. Que o Senhor é misericordioso. É a causa pela qual não somos consumidos. Agora não era mais o que os nossos pais nos contaram, porque ele nunca tinha visto milagre. Ele foi criado. Seus pais e alguém falaram de um Deus poderoso, mas ele nunca tinha passado por uma experiência. Quando o anjo disse, o Senhor é contigo, varão valoroso, nossos pais nos contaram tantos milagres, tantas vezes, e o que é feito disso? Mas agora ele não podia mais dizer. Eu me venho a lembrança de uma coisa. Eu era novo crente e fui vendendo Mensageiro da Paz lá no Brasil. Mensageiro da Paz. Quando cheguei num determinado lugar, ofereci o jornal. Jornal, Mensageiro da Paz. Aí o cidadão olhou e viu logo. Jesus cura. Disse isso aqui. Digo, Jesus cura. Ele disse, você já foi curado? Eu nunca tinha sido novo crente, hein? Eu disse, Jesus cura. Ele disse, não é isso que eu estou te perguntando. Eu estou te perguntando se você já foi curado. Aí eu disse, Jesus cura, e fui embora. Os dias se passaram. Chegou o movimento da igreja, eu tocava na banda. E os irmãos passaram lá em casa, eu estava doente. E um dos irmãos julgava que eu estava até com derrame. Irmãos passaram, tinha passado já a semana riado, dores na cabeça, vômito, um desajuste completo. De volta um irmão chamado Davi, passou lá em casa, disse, irmão José, o senhor não foi tocar? Eu disse, não fui, estou doente, passei a semana doente, muito doente, a cabeça fora de tempo, estou numa crise tremenda. Ele chegou e leu A Cura da Sogra de Pedro. E fez uma oração.
Quando ele terminou a oração, aí na minha cabeça fez assim. Me veio uma tranquilidade tão grande na cabeça. Eu fui abrindo os olhos devagar até que ele saiu na porta. Aí eu entrei, estava na sala e disse para minha esposa: olha, Jesus me curou agora. Ela disse: Jesus é bom. E o mal foi embora. Se fosse hoje que o homem perguntasse: e você já foi curado? Eu dizia sim. Mas como no tempo eu não tinha sido e nem queria mentir, não tinha experiência com Deus, só fiz dizer: Jesus cura e fui embora. Não foi diferente com Gedeão, mas agora Gedeão estava sabendo. Ele sabia também, pelos seus pais contaram, sem dúvida nenhuma, que quando Deus recebe, ele consome com fogo. Nós temos algumas passagens, como a de Abraão, que tinha um sacrifício preparado, e Abraão viu quando, já ao escurecer, apareceu uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Então ele sabia, quando se oferece alguma coisa a Deus, ele recebe. E a maneira dele fazer saber que foi recebido é mandar fogo. Então agora eu vi a Deus. E se eu vi a Deus, agora eu vou morrer. Mas o anjo disse: não morrerás. Como quem dizendo: você viu realmente a Deus, mas você não vai morrer. Apenas para você ter uma experiência com Deus e não dizer mais o Deus que seus pais contaram, mas o Deus que você mesmo sente, o Deus que você abraçou e o Deus que se revelaram para seus pais também para você. Quantos homens você tem para esta peleja, para vencer aí os medianitas e os amalequitas? 32.000 à minha disposição. Diga os covardes e medrosos que voltam. 22.000 foi embora. Veio a palavra novamente: leve o povo a beber. Os que se abaixarem para beber, como quem bebe o boi, você vá prestando atenção. E os que beberem levando água à boca, você também separa. 9.700. 300. Como quem está orando e vigiando. De onde vem eu estou. Com esses 300, entrega para cada um cântaro vazio. Põe uma tocha dentro. Buzina. Espada. E faça como eu fizer. Quando foi à meia-noite, ele partiu o cântaro e gritou, e todos tinham que gritar: espada do Senhor de Gedeão! Cântaro partiu, ficou uma cidade, cada uma tocha acesa. E os inimigos deitaram a correr e venceram a guerra com grito e com tocha acesa que tinha nas suas mãos. Mais uma experiência para ele. Daí em diante ele jamais poderia duvidar das promessas de Deus. Meus queridos e amados irmãos, não tenha preocupação com o pouco que você tem, o pouco que você sabe, o pouco que você pode. Entrega isso nas mãos do Senhor. Como foi entregue aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e deu para alimentar uma grande multidão. Tudo pouco nas nossas mãos, entregue nas mãos do Senhor, Ele faz multiplicar. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?
darei o que tenho, o que posso, e farei o que sei. E quem souber mais do que eu, faça. Quem tiver mais do que eu, dê. Quem puder mais, se apresente. Eu estou fazendo o que sei, dando o que tenho e o que posso. E certo de que o meu Senhor fará acrescentar. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Meus